Voltamos com Enigmas e antes de qualquer coisa eu gostaria de agradecer o apoio das lojas Segmagem. A Segmagem ela é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado de TV e interfonia. Acesse o site da Segmagem para que você conheça toda a linha de produtos www.segmagem.com.br. E voltamos aqui com o nosso papo interessantíssimo com o Lorde A. Prazer em recebê-lo novamente. Prazer, Kátia. Uma honra. E o tema é fantástico. Mas eu quero pegar um gancho do primeiro bloco, né? Você está falando sobre as pontas dos dedos, né? Sim. Fala um pouquinho mais, porque falta aí algumas coisinhas para você deixar o público aí sabendo melhor sobre este jogo, né? Sobre o tabuleiro. Perfeito. O tabuleiro Ouija, né, como a gente vem falando, ele depende muito da questão da ponta dos dedos. Se a gente procurar magia cerimonial, lemos escritos de Aleister Crowley, Johnny Dee, Edward Kelly, Johannes Burroughs, Paracelso, Cornélio Agrippa e muitos outros nomes, grandes mestres de todas as épocas, e até mesmo na própria bruxaria, na bruxaria wiccaniana e ainda na bruxaria tradicional, assim como na cosmovisão vampírica, druidismo, xamanismo e tantas outras vias, a ponta dos dedos é considerado um instrumento mágico por excelência. Por onde flui toda a energia e por onde você modela a sua vontade, a sua expressão através da terra, seja pela sua profissão, pelo toque amoroso, pela porrada dada com muito ódio. É verdade. Enfim, por todas as hipóteses, a ponta dos dedos é um instrumento importante. Mas falando, como a gente está trazendo o tema do tabuleiro Ouija, da magia cerimonial, porque a questão que eu citei essa questão. O mundo não foi católico, o mundo não foi cristão, o mundo foi pagão nos séculos anteriores à atual era. Verdade. E a questão dos dedos, ou dos dáctilos, que em grego quer dizer dedos, são interessantíssimas porque elas nos remetem diretamente a um mito de quando a deusa da terra, Reia, desceu grávida dos céus para dar nascimento ao seu filho Zeus. E ela se deitou na terra quando começou as contrações dos partos, ela fincou seus dedos, cavando profundos buracos e profundos abismos na terra, arranhou. E depois que a criança nasceu e tudo mais, dessas mesmas fendas, surgiram os dáctilos, que eram espíritos ou seres fantásticos, melhor dizendo, que eram representados pelos dedos e eram os responsáveis por coordenarem, por guiarem todas as manifestações oraculares que existiram na história. Fosse do jogo do pêndulo, fosse do pêndulo, fosse do oráculo de Delfos, em todos os lugares. Eram esses dáctilos, ou esses daimons chamados dáctilos, que coordenavam toda a comunicação entre os vivos e os mortos, entre os humanos e os deuses. E essa expressão, essa lenda, prosseguiu, se desenvolveu infinitamente por todas as partes do mundo. Tanto que na questão dos dedos você tem os mudras dos hindus, você tem as runas do Stadhagaldra dos nórdicos, você tem as posições das mãos no tantrismo, na reflexologia, Verdade. na magia cerimonial, até mesmo aquele famoso sinal que aquele cantor de heavy metal, o Dio, usava, que ele aprendeu com a avó dele, a mano cornuta, que era para afastar e quebrar o mal olhado. Sim. Esse E as é o papel pessoas das interpretam mãos. de outras formas, né? Sim. Mas enfim, a interpretação ela realmente é simbólica. E o que você disse foi interessante, porque os pêndulos também fazem isso. Também. E também tem a Bíblia com a chave, não é? Você conhece esse? Conheço. A colônia italiana de São Paulo, no começo do século XX, era uma brincadeira muito comum entre as crianças e as moças que integravam aquela Irmandade Católica das Filhas de Maria, o jogo do São Catundo. Não é? Aham, Pois é, sim. fazia a mesma coisa, né? Porque eu tive minhas experiências. E você teve as suas? Tive Me várias. conta uma, por favor. Não, assim, era uma prática solitária que eu fiz algumas vezes durante a adolescência. O copo de fato se movimentou, fiz algumas vezes ela sozinha, mas tive alguns resultados mais interessantes junto com algumas pessoas. Mas éramos todos adolescentes, passivos de muitas e muitas explicações para as razões daquela brincadeira, mas tivemos mensagens interessantes. Você teve que ir para a igreja depois rezar? Não, nunca dependi da igreja para isso. É verdade, mas olha, era tanta coisa, né? Como você mesmo disse. A
a gente corria e ia orar, né? Porque acontece algumas coisas mesmo, não é? Acontece, como eu estava contando para a Cris, né? Sim. Que o corpo vai se mexer, pode ser desde a ideia motora, a questão do otoscópio, das pessoas que estarem ali, começarem a projetar ali as próprias sombras e acontecer uma série de infortúnios. Porém, além dos infortúnios, muitas vezes surgem mensagens. E o que interessa não é como o copo se movimenta, e sim o conteúdo daquela mensagem que está surgindo ali. Muitas vezes é uma exploração da própria sombra, é um próprio espelho dos participantes. Sim. Outras vezes é algo que está um pouco além. Mas até a gente, se é que é possível, como a Hester Travis Smith já dizia em 1919, e como reafirma o J. Edward Cornelius, o limiar entre você e a realidade não ordinária é muito sutil, é muito tênue. É quase impossível para uma pessoa sem uma base, sem uma boa fundamentação nos campos da magia, da espiritualidade, discernir efetivamente aonde começa o que você está fazendo ali e aonde começa aquilo que está sendo influenciado, aquilo que está vindo para você ali. Sim. E aí você requer a reverência, uma espiritualidade, uma base espiritual, uma fundamentação teórica, prática, que te permita interagir com o que está acontecendo ali. Não é brincar de botar os dedos em cima do copo e dizer, tem alguém aí? Aleatoriamente, Sim, né? tem. Aquilo, como disse, é uma chave mestra. Vai te responder na frequência que você está, no estado que você está e no merecimento que você tem. Quando responder. Muitas vezes não acontece resposta. Curiosamente, você conhece algum caso na qual recorreram a essa tábua, ao tabuleiro, e dali alguma explicação, alguma mensagem, um nome? Porque eu sei que você tem uns casos curiosos, aquele nosso cantor de rock, né, que nós conhecemos. Sim. Conta pra gente. É uma das curiosidades do rock, que é contado na própria biografia, em incontáveis biografias dele, em entrevistas, é o nosso querido Alice Cooper, que chocava todos os pais e mães nos anos 70 com o seu rock levemente sobrenatural, levemente diabólico e com temas que mexiam com o imaginário dos filmes da Hammer, da Universal e muitos outros, né? O Alice Cooper, ele mesmo conta que o nome artístico dele, o Alice, veio de uma brincadeira com a tábua Ouija. Era o nome de um espírito que ele contactou e que passou para ele usar esse nome. E ele teve muito sucesso. Dizem que algumas músicas dele, inclusive, carregam algumas lembranças dos tempos que ele brincou com essa tábua Ouija, antes dele anunciar publicamente que não tinha nada a ver com isso e tudo que ele fazia era só uma mera performance. Bem, fica aí, né, a dúvida. E no cinema, tem algum filme que mostra esse trabalho? Da tábua Ouija? Sim. A gente tem dois opostos interessantíssimos. Um deles é o filme O Exorcista, baseado no romance do William Peter Blatty. Ele foi inspirado numa história real. Um adolescente cujo a tia estava prestes a morrer, comprou uma tábua Ouija para ele de presente no mercadinho, para ela se comunicar com ele depois que partisse. A tia morreu e o garoto começou a usar a tábua. Só que ele caiu segundo conta a imprensa, ele caiu na obsessão de um espírito malévolo e demoníaco que ocasionou uma série de situações que alimentaram a criação do filme do William Peter Blatty, que começa com uma adolescente chamada Reagan, super simpática, adorável, ganhando uma tábua Ouija e contactando um espírito chamado Capitão Hold, que na realidade era um demônio chamado Pazuzu, que queria tomar o corpo dela e se vingar do seu inimigo Fidalgal, que era aquele padre, né? Essa é a versão mais diabólica, demoníaca, é a mãe de todos os filmes de terror que usam tábua Ouija. No entanto, né, esse é o contraponto negativo. Existe um filme com o Robin Williams e o Robert De Niro, chamado Awakening, Tempo de Despertar, onde tem um paciente catatônico, interpretado pelo De Niro, e um médico pouco ortodoxo, que é o Robin Williams, que ele começa a usar um tabuleiro Ouija para se comunicar com esse paciente que está vivo. E durante a relação dos dois, ele descobre que o paciente estava, na catatonia dele, ele estava num estado muito mais profundo, muito mais interiorizado, e só através daquilo ele teria
poderia acessar esse paciente. Essas são Olha as que duas interessante. oposições do tema. É uma ferramenta. Uma ferramenta, uma tecnologia, quem usa aliás, né, quem usa é a pessoa, é a capacidade da pessoa, é as escolhas que a pessoa faz. Até hoje, no mundo inteiro, nesse exato momento que a gente está aqui, né, aqui que está sendo transmitido esse programa, tem pessoas no mundo inteiro usando tábuas Ouija e jogo do copo. Algumas, as mais aptas, terão melhores resultados. As menos aptas ou que estão nessa por brincadeira, por zoação, podem vir a ter resultados mais problemáticos. Entendo. Bem, para que as pessoas conheçam um pouco mais o seu trabalho, Lorde A, quais os contatos, seu blog, seu programa, por favor. Tá, eu tenho um programa chamado Vox Vampírica, que vai ao ar desde 2007. Começou como um podcast, em 2010 se tornou um programa de rádio semanal, transmitido no site voxvampirica.com, pela rádio web radio Acidic Infection, que também é transmitido no nosso site, no portal deles e também no meta-universo do Second Life. É toda quarta-feira, das 21 horas até a meia-noite. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos.